for dar um nome científico a essa mancha, porque existem vários tipos de manchas, tá? Se eu for dar um nome científico, a mancha é chamada de hipercromia. Elas ocorrem quando tem uma produção excessiva ou uma distribuição irregular do pigmento da nossa pele, que é a melanina. Esse pigmento que dá cor à nossa pele, né? Nós temos melanina na pele, nós temos melanina no cabelo, que dá cor aos nossos cabelos. Quando o cabelo começa a ficar branco, é porque você tem uma redução da produção de melanina ali perto daquele fio. Então, é por isso que ele fica branco, porque eu não tenho melanina, então ele não vai pintar meu cabelo, o pigmento natural do cabelo. E com a pele é a mesma coisa, nosso tom de pele, né? Quem dá esse tom é determinado geneticamente, quem coloca o pigmento, esse pigmento é a melanina. Em determinadas situações, algumas regiões da pele eu tenho uma hiperpigmentação, que eu tenho uma produção excessiva da melanina ou uma distribuição irregular. Tem algumas regiões eu tenho mais melanina, tem outras regiões eu tenho menos melanina, porque às vezes eu formo mancha branca, porque é falta de pigmentação, ou eu formo uma mancha escura, que é aquela mancha que incomoda muita gente. Então, muitas manchas, gente, muitos tipos de mancha parecem que são parecidas, mas na verdade elas possuem causas e características distintas. Porque assim, quando a gente olha uma mancha, é importante a gente investigar nosso quadro de saúde, entender por que sua pele está manchando. Então, eu vou falar para vocês algumas causas e vocês vão prestar muita atenção para saber se uma dessas causas pode ser o seu caso. Então, elas podem surgir de diversos fatores, tanto externos, que vêm de fora, ou internos, coisas que acontecem com a gente, com a nossa saúde, que pode produzir mancha. Quais são os fatores mais comuns? Número 1, exposição solar. Então, pequenas manchas marrons que aparecem em áreas muito expostas ao sol ao longo dos anos, como no rosto, nas mãos, nos braços. Então, isso é porque tem um excesso de exposição solar. Existe também uma hiperpigmentação pós-inflamatória que chama. O que é isso? Essas manchas, elas surgem depois de uma lesão ou uma inflamação na pele. Por exemplo, uma acne, uma queimadura, uma depilação mais agressiva, procedimentos dermatológicos. Você promove ali, provoca uma lesão nessa pele. E aí, depois, essa pele fica mais sensibilizada, você pegar sol, né? E acaba que essa mancha intensifica. Existem também manchas causadas por envelhecimento cutâneo. Com o tempo, esses melanócitos, que são as células que produzem o pigmento melanina, eles podem ficar desregulados, gerando as chamadas manchas senis. Tá? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, também pode produzir essas manchas. Existe também uma condição chamada fitofotomelanose. O que é isso? São manchas causadas pelo contato de substâncias fotossensibilizantes. Por exemplo, o limão, o figo, seguido da exposição solar. Então, você está lá ou no churrasco, ou num almoço ao ar livre, ou na praia, ou num clube, você resolve cortar um limão. Na hora que você corta o limão, a casca do limão contém óleos essenciais que fica ali na sua pele, e quando tem radiação de luz, gera uma sensibilização, uma fotossensibilização, que é uma reação inflamatória. Por isso que os cítricos, a gente tem que tomar cuidado, mesmo os óleos essenciais cítricos, quando você expor ao sol, porque eles são fotossensibilizantes. Mas olha, gente, o que faz essa fotossensibilização não são moléculas aromáticas responsáveis pelo cheiro, não. É uma molécula chamada furanocumarina. A furanocumarina é uma molécula que está presente na fruta, na casca, no fruto, e ela acaba indo junto, porque quando eu obtenho o óleo essencial, eu pressiono, eu faço uma prensagem a frio. Então, vem essa furanocumarina junto. E aí, quando você passa o óleo essencial cítrico e sai no sol, mesmo quantidades muito pequenas podem sensibilizar a sua pele. Porém, gente, para você se livrar disso, tem dois jeitos. Uma é usar à noite, né? Normalmente o óleo essencial fica entre 4 a 6 horas na nossa pele, então se você usar à noite e de manhã não vai ter nenhum óleo essencial ali que possa causar fotossensibilização, ou você usa um óleo cítrico destilado, que é livre de furanocumarinas. Então, esse destilado, ele não tem as moléculas que são fotossensibilizantes. Uma outra causa é uma causa genética. Algumas pessoas têm maior predisposição a desenvolver sardas ou então marcas pigmentadas. Tem pessoas que mancham com muita facilidade. E isso é uma condição genética. E o que você pode fazer? Você precisa cuidar, proteger essa pele, hidratar bastante essa pele, deixar essa pele sempre saudável, para não ter nenhum tipo de problema. Quando uma mancha é considerada um melasma, às vezes você tem uma mancha e não é um melasma, é uma mancha, uma hiperpigmentação, né, que tem esse nome técnico que eu falei que chama hipercromia, tá? Mas quando a mancha é considerada um melasma, o melasma, ele é um tipo específico e crônico de hiperpigmentação. E ele se diferencia das outras manchas por diversos critérios. Primeiro, a simetria, que é o formato, e a localização. Diferente de uma mancha de acne ou de sol, que pode aparecer em pontos isolados, o melasma ele costuma ser bilateral, simétrico, e ele aparece predominantemente no rosto, nas áreas como a maçã do rosto, na testa, no buço, no nariz e no queixo. E normalmente eles aparecem assim, são bilaterais, então tem dos dois lados, tá bom? Nós temos aqui gatilhos hormonais que vão acabar, né, acelerando esse aparecimento ou dando esses gatilhos, né, surge o melasma. Então, ele está fortemente ligado a variações hormonais. E é muito comum surgir durante a gravidez, que é conhecido como cloasma gravídico, o nome técnico dele, que é o melasma de gravidez, que todo mundo conhece. Ou então, pelo uso de anticoncepcionais orais. Então, gente, a produção do melasma, como ele é hormônio dependente, se você toma anticoncepcional, você tem
maior chance de ter melasma. Se você ainda tem uma predisposição a ter mancha, então a chance de você desenvolver uma mancha é muito grande. Ele também pode ser causado a uma sensibilidade ao calor e luz, que pode ser a luz do sol ou a luz mesmo do ambiente, tá? Então, enquanto que a maioria das manchas responde apenas à radiação ultravioleta, o melasma ele é extremamente sensível não só ao sol, mas também ao calor excessivo. Então, o mormaço, o vapor da cozinha, sabe aquele que você está cozinhando, fica quente na cozinha, isso pode acelerar o melasma? Pode, gente. E também se você vai numa sauna. E também a presença que a gente chama de luz visível, que é a luz, são lâmpadas fluorescentes, que é a luz vinda do computador. Então, se você tem melasma, se você usa, não fica muito na tela, se você fica muito com a exposição da luz, você tem um estímulo constante da produção dessa mancha. Por isso que tem pessoas que têm muita dificuldade de tratar melasma. Porque ela trata, e aí, mas sempre tem um estímulo ali produzindo mancha. Então, você produz mancha, trata, produz mancha, e fica naquela coisa ali, e você não tem um resultado de ficar totalmente sem essa mancha. E aí, gente, o melasma não é simplesmente passar um produto. Existe um tratamento metabólico, de acompanhar todo o processo nutricional, de absorção de nutrientes, ver como é que está o intestino, o fígado, enfim, a saúde geral, que você consegue estabilizar esse melasma, tá? Porque ele é crônico. Então, as manchas de melasma, eles têm uma borda, são bordas irregulares, mas elas são bem definidas, formando grandes nuvens acastanhadas ou acinzentadas na pele. Para diferenciar, tá? Uma mancha comum de um melasma. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou avaliar o formato. Então, no melasma, eu tenho placas grandes e irregulares. Na mancha provocada por sol, eu tenho são manchas pequenas e arredondadas. Numa hiperpigmentação por conta de uma lesão, de uma acne, a mancha só vai aparecer no local da lesão. Uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração é a simetria. O melasma, geralmente, ele é simétrico. Já tanto a mancha causada pelo sol ou a mancha de uma lesão, a simetria dela é aleatória, tá? Vai depender da lesão. Também em relação à causa. Então, o melasma é uma combinação de hormônio de sol mais calor. Já as manchas de sol é por conta de excesso de exposição ao sol. E já as manchas de lesão, normalmente, tem uma inflamação associada, ou um machucado naquela pele associada e acaba formando essa mancha. E também eu posso levar em consideração a profundidade, porque o melasma ele pode ser dérmico ou epidérmico. O que é isso? O melasma ele atinge camadas mais profundas da pele. Então muita gente começa a usar ácido para tirar aquela camada, estimular a produção, né, de pele, tirando aquela camada superficial, faz pele. Não adianta, porque ele está muito mais profundo. Então existe um tratamento específico para esse, quando é melasma, é um conjunto de tratamento. Já as manchas de sol e as manchas, né, causadas por lesão, são manchas mais superficiais. Como os óleos essenciais vão ajudar a reduzir essas manchas. Mas os óleos essenciais vão fazer isso, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho um caso próprio, que eu tive um melasma pós-gestação. No entanto, assim, quando eu fui pra maternidade de neném, eu já tava com uma mancha escura aqui na pele. Depois que a neném nasceu, aquilo piorou ainda mais. E eu, assim, comecei a fazer tratamentos convencionais. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tive resultado, tá? Melhorava, fazia aqui, gastei muito dinheiro, mas eu não tinha resultado. Eu olhava aquilo e falei, nossa, eu vou ficar com essa mancha pra sempre. Porque tava associada à condição hormonal. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a utilizar óleos essenciais, comecei a melhorar a minha saúde, qualidade de vida, enfim, né? Vocês já conhecem isso. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês têm que entender, gente, que a forma como a gente cuida da nossa pele no dia a dia vai piorar ou vai melhorar essa mancha. Então, para você entender isso, tem que entender como é que está isso, qual é a sua exposição, qual é o seu grau de proteção. Então, os óleos essenciais, eles vão ajudar, tá, a reduzir essa mancha. Mas vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que dependendo do tempo que essa mancha tá lá, dependendo do grau de aprofundamento dessa mancha, você vai ter um tempo maior ou menor para redução de mancha. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Vocês têm resultado, nem que seja um clareamento, você tem. E é muito interessante que quando eu comecei a tratar a minha mancha, o que eu percebi que era bem evidente, eu tinha uma marca enorme assim no rosto, tá? Ah, Mayra, você tem aqui, ó, tem um pouquinho mais aqui, ó, assim, ó, aqui perto dessa área, assim, mas a olheira ajuda. Mas, assim, quando a minha pele tá hidratada, ela fica quando eu acabo de hidratar a pele que eu passo, nossa, ela fica super bonita. E, às vezes, a mancha aparece quando eu tô cansada. Ou quando eu acabo dando uma desviada e pego um sol que eu não tava esperando. Sem a pele tá protegida. Então, ele vem com tudo, gente. Você estabiliza esse melasma, ele vem com tudo. Mas agora, o que é o seguinte, a mancha não tem mais. Então, assim, ó, minha pele não produz tanta acne mais. Minha pele tem um equilíbrio de oleosidade muito melhor, porque eu achei um jeito de cuidar da minha pele. Então, você tem que achar um jeito de cuidar da sua pele. E eu uso o quê? Óleos essenciais. Eu não gasto um rio de dinheiro. Não gasto, porque não adianta. Se fosse resolver, ainda vai, mas não resolve. Você tá jogando dinheiro fora, ainda correndo risco, né? Ainda correndo risco de piorar a situação. Quem já usou um creme anti-envelhecimento que causou mancha? Por quê? Esse creme, ele causou uma reação inflamatória que produziu uma mancha pós-lesão. Você tem um trauma ou um machucado, se você gera qualquer inflamação, se sua pele tá irritada, ela vai manchar. Então, vocês têm que prestar muita atenção, não sai passando as coisas no rosto e a torta direita achando a tentativa e erro que vai funcionar. Gente, calma. Calma,
Presta atenção no que eu vou falar agora, para vocês entenderem aquilo que é melhor para vocês. Então vamos lá. Como que o óleo essencial vai atuar? Ele atua por 3 vias. Primeiro, ele pode atuar inibindo a tirosinase. Então a tirosinase é uma enzima que transforma lá, que produz lá a produção da melanina. Se eu bloqueio a tirosinase, eu produzo menos melanina. Então a tirosinase, que é essa enzima, é a produção de melanina. Então eu tenho óleo essencial que atua nessa redução da tirosinase. Eu tenho também óleos essenciais que vão atuar acelerando a renovação celular. E o que é isso, Mayra? Como ele estimula a renovação do celular com mais velocidade, eu renovo essa pele, eu tenho uma pele nova e eu acabo ajudando a eliminar aquilo ali mais rápido. Então eu tenho um resultado melhor. A terceira via é combatendo o estresse oxidativo, que é essa ação antioxidante que ele tem. Então essa radiação V, que acaba causando essa mancha, ou o processo de envelhecimento, que acaba causando essa mancha, você vai ter aí o resultado, porque eu estou usando óleos essenciais que são antioxidantes. Então aqui, gente, eu trouxe alguns óleos essenciais. É lógico, eu tenho protocolos clássicos de tratamento de manchas, protocolos que eu utilizo há anos, inclusive foi o protocolo que eu usei, que tem resultado muito bom, ele é muito acessível. Mas eu vou trazer alguns óleos essenciais aqui, que dentro da evidência científica, ele trouxe resultados relevantes, tá? Para essa condição de mancha na pele. Mas vocês têm que prestar atenção nessa causa e ir lá e combater essa causa, tá? Porque senão não adianta você tratar e você tem outro estímulo por trás que tá causando, provocando a mancha. O que eu quero que vocês entendam? Gente, um protocolo é um protocolo de início, tá? Mas é importante fazer a avaliação, que às vezes esse óleo não é específico para você. Prezo muito a nossa metodologia lá do Portal da Beleza, que é o método ADA. Esse método, ele foi desenvolvido para as coisas funcionarem e dar certo. E quando você segue o método à risca, como eu ensino lá no meu curso do Portal, eu tenho muitos alunos que tá aqui, né? E se você seguir certinho, você não vai ter problema. Às vezes a pessoa tem um pouquinho de dificuldade de entender o pra quê dela, de entender, fazer a anamnese, mas a gente conversando um pouco, tendo o suporte da minha equipe, vocês vão chegar ali no senso comum, a gente vai chegar no melhor resultado para você. Então essa receita aqui é para você começar, tá? Mas vamos supor, se sua pele tá muito oleosa, o óleo de rosa mosqueta pode ser um pouco pesado. Então você pega o óleo de rosa mosqueta, troca ele por um óleo de jojoba e coloca uma porção de rosa mosqueta só nele, para você aproveitar o efeito clareador da rosa mosqueta. Quando você vai passar o óleo na sua pele, ela tem que estar muito higienizada, direitinho, vocês têm que tirar todo o resíduo dessa pele, tirar esse sebo que tá oxidado, limpar a pele, não é para passar aquelas coisas, esfoliação não, mas garanta que não tenha nenhum resíduo na sua pele, porque o óleo é carreador, se tiver alguma impureza aqui, ou tiver alguma contaminação de um produto químico, ele vai mandar lá mais lá para dentro. Lembre-se que o óleo vegetal tem um efeito biológico, então você tem que cuidar muito bem dessa pele. Outro ponto importante, vocês têm que aplicar um pouquinho só. Vocês vão aplicar ali na sua pele e vocês vão perceber que absorveu, a pele tá seca, não é para deixar a pele brilhando, não, vou passar um monte, vou deixar a pele brilhando porque vai funcionar mais, não vai trazer desconforto, isso vai abrir poros, aí o excesso, gente, nada que é muito é bom. E se tratando de óleos essenciais, quanto menos mais, pode ter certeza disso. A quantidade que entra na sua pele vai ser a quantidade suficiente para fazer o efeito desejado. Você tem que ir usando e usando e usando, porque a nossa pele tem um tempo de renovação. Você não vai passar hoje, amanhã vai estar sem mancha. Nenhum produto faz isso. E quanto tempo demorou para formar essa sua mancha aí, né? Respeite a sua pele, respeite o tempo de renovação da sua pele, cuide da sua saúde, reduza as farinhas brancas, os pós-brancos, né? Farinha, açúcar, porque isso acaba com a nossa pele. Então, dá uma maneirada na alimentação, começa a se alimentar de alimentos mais probióticos para favorecer a digestão dos melhores nutrientes. Se você tem dificuldades, procura um nutricionista. Gente, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, você vai ficar saudável e linda, né? No final, né? É o pote no final da arco-íris, tá bom? Então anotem aí, né? Anotem aí que eu vou passar para vocês aqui hoje, ó. Eu vou passar aqui uma receitinha de um sérum noturno clareador. Então aqui, ó, nós vamos fazer uma preparação de 20 ml, 20 não, perdão, gente, 30 ml de rosa mosqueta como base. Ele por si só já é um clareador. Esses 30 ml vocês vão colocar 2 gotas de vetiver. Ele é bem denso e tem um cheiro muito forte de terra, tá? Normal. Mas na hora que vocês misturarem, o cheiro dele harmoniza e fica maravilhoso, tá? Então, 30 ml, vocês vão colocar 2 gotas de vetiver, 4 gotas de laranja doce e 2 gotas de palma rosa. Então, você vai ter uma sinergia aqui que é clareadora. Então, se você tem mancha nos braços, na mão, passa. Todo dia você vai passar, todo dia, passa no rosto todo, faz a massagem, passa, gente. Não é para besuntar, ficar brilhando, não. O sua pele vai absorver, tá bom, aquela é a quantidade suficiente para vocês usarem. Então, eu vou repetir a receita. 30 ml de óleo vegetal de rosa mosqueta, 2 gotas de óleo essencial de vetiver, 4 gotas de óleo essencial de laranja doce e 2 gotas de óleo essencial de palma rosa. Eu coloquei numa concentração para vocês iniciarem. Você vai ter resultado, mas é importante você entender com mais profundidade esse assunto para você dominar a técnica e você usar com propriedade e aproveitar a máxima performance dos óleos essenciais. Vocês vão misturar aquilo ali, não põe num vidrinho amba, tá? Parecido com esse que tá aqui atrás de mim, assim, ó, com esse conta-gotas, assim. E aí vocês vão usando todos os dias à noite, passa na pele, nas regiões que estão mancha, passa para uniformizar a pele. De vez em quando, gente, faz uma máscara de argila, faça uma esfoliação mecânica suave, tá? De 15 em 15 dias, que aí vocês vão começar a ajudar essa pele aí a se renovar. Importante, se não se expõe ao sol diretamente, então é mais tratamento de mancha. E aí, se você for se expor ao sol, use um filtro solar,
tá? Não pegue sol direto nessa pele, mesmo se não tiver o óleo nela, porque você tá estimulando a produção de manchas, então você tá tratando mancha, estimulando a produção de mancha. Se você mora num lugar que tá muito calor, espera um pouco esse calor passar e você começa a usar o produto, tá? Na hora que a temperatura equalizar. Porque você tem um estímulo do calor também, mesmo à noite, humor máximo, se você tem melasma, pode ser à noite, no calorão, ali na cozinha, você tá morrendo de calor e aquilo pode estimular o melasma também, tá bom, gente?